Queridos irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos nós. Hoje faremos uma breve reflexão do livro Vinha de Luz, na página Fortaleza, que Emmanuel nos diz o seguinte: sabendo que a tribulação produz fortaleza. Paulo, Romanos 5.3. A primeira frase do livro nos diz: quereis fortaleza? Não vos esquiveis à tempestade. Irmãos, quantos de nós, ao depararmos com o sofrimento, sentimos o peso do testemunho? E nessa hora, desejamos fugir da luta e assim agravamos esse momento tão propício à regeneração. Nos sentimos sós e desamparados, mas nesse momento é que estamos mais seguros, porque Jesus e os benfeitores estão conosco, nos dando força para o momento de aflição. Fomos nós que não nos preparamos para o caminho interno. Estávamos vivendo para o mundo, desconectando-nos do burilamento para os momentos de aflições, que na verdade nos beneficiam, fortalecendo a diretriz da vida, que são lições preciosas para a luz de todos os nossos caminhos para a felicidade. Avancemos com fé para a regeneração. Oremos e estudemos, fortalecendo-nos para as tribulações do caminho. Graças a Deus. Olá, meus queridos irmãos. Estamos aqui para mais 2 minutinhos com os operários da paz. Para hoje, eu trago um capítulo deste livretinho aqui, de mensagens curtas, que são compilação de algumas obras do escritor José Carlos de Luca. Então, para hoje, nós temos o seguinte: capítulo 74. Jesus, com toda a sua grandeza espiritual, não se omitiu de lavar os pés dos seus discípulos, dizendo que nós também precisávamos aprender a lavar os pés uns dos outros. Eu lhe proponho que neste instante você deixe Jesus mais uma vez ajoelhar-se diante de você para lavar os seus pés. Vamos, veja o espírito sublime do Nazareno tirando a poeira dos seus sapatos, retirando a sua meia suada, lavando seus pés que trilharam tantas sendas equivocadas e depois enxugando-os com uma toalha de algodão macia. Este é o nosso Mestre, a quem queremos tocar. Ele se ajoelhou diante de nós para nos servir e espera que façamos o mesmo diante dos homens, se de fato pretendemos segui-lo. É um excerto da obra Alguém me tocou, do mesmo autor. Então vamos seguir o exemplo de Jesus, que disse que aquele que quiser ser o maior no reino de Deus, que seja o menor, que seja o maior servidor, como Jesus nos exemplificou. Ele foi o maior dentre os homens e foi o que mais serviu. E nós, com tanto orgulho, muitas vezes nos revoltamos, ficamos indignados, mas não, vamos seguir o exemplo do Cristo e vamos servir para sermos grandes, para sermos servidores na sua obra.
Que Jesus abençoe a todos. Muita paz. Olá, meus amigos, olá, meus irmãos. Estamos aqui hoje mais uma vez para os 2 minutos com os operários da paz. Hoje refletiremos na passagem de Mateus, capítulo 13, versículo 3. Aquele que semeia saiu a semear. E vamos, como sempre, algumas vezes fazemos, lançar uma pergunta para vocês. Esse que está semeando, tem algum sinal aí de que ele está contratando outras pessoas para fazerem o trabalho? Existe aí uma terceirização, por exemplo, da semeadura? Correto, a resposta é não. Aquele que semeia saiu a semear. Nós podemos depreender por esta passagem que existem certas atividades, certas responsabilidades que devem ser feitas por nós, que pertence a nós. Os nossos amigos, os nossos benfeitores queridos, eles podem orar por nós. E isso ajuda, mas nós temos que também fazer a nossa parte. Nós podemos receber dos amigos estímulos, encorajamentos, mas a responsabilidade, a motivação ou a automotivação, que é o único tipo de motivação que existe, ela deve nascer de nós, de dentro para fora. E partindo aí agora para a reflexão da semente ou da semeadura, nós podemos dizer que o bem, ele semeia a vida e o mal semeia a morte, nas palavras de Emmanuel. O bem é um movimento evolutivo na escala ascensional para a divindade, ao passo que o mal é a estagnação. Muitos de nós, infelizmente, permanecemos com os mesmos erros por milênios, criando débitos escabrosos e distribuindo sementes indesejáveis. E aí nós vamos repetindo, caindo nas mesmas paixões, no mesmo ciclo vicioso. E a semeadura, que é a semeadura boa, é a semeadura do bem, é a semeadura da caridade. O bem, ele vai nos conferir o galardão da liberdade suprema e será a chave que irá abrir as portas sagradas da alma. Reflitamos sobre isso e façamos o bem hoje, aqui e agora, para mais à frente colhermos os frutos da nossa semeadura, pois tudo que semeia cresce. Que Deus nos abençoe, muita paz e boa semana a todos. Caros amigos e irmãos, que Jesus nos abençoe a todos. Nesses pequenos momentos, vamos juntos buscar nos ensinamentos de Jesus um alento para as nossas vidas. Mesmo que não existisse nenhum livro na face da terra, se tivéssemos nas mãos os pergaminhos com as bem-aventuranças, com certeza nós encontraríamos o caminho que nos levaria ao céu. É o céu das alegrias e da felicidade que tanto buscamos, que tanto almejamos. Vamos então ao capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os pobres de espírito. E o termo é esse. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Está em Mateus capítulo 5, versículos 5 e 3. A incredulidade se divertiu com esta máxima. Bem-aventurados os pobres de espírito, como com outras coisas que não conseguia compreender. Por pobre de espírito, Jesus entendia os homens, não os homens desprovidos de inteligência, mas os mais humildes. Ele disse que o reino do céu seria deles e não dos orgulhosos. Então, meus amigos, irmãos queridos, sejamos mais humildes, aprendendo com o nosso amado Rabi a irmos moldando
os nossos sentimentos, aqueles maus que ainda persistem em nós, vamos arrancando um a um, até que sentimentos mais nobres nos farão amar mais, perdoar mais, sermos mais indulgentes com as faltas alheias, trocando os velhos sentimentos que só nos machucam e nos causam tristezas por sentimentos que nos aqueçam o coração. Gratidão a Deus, nosso Pai, por mais essa oportunidade de estar aqui, falando de Jesus com vocês. Muito obrigada a todos que estão de mãos dadas com o Cristo nesta caminhada rumo à nossa evolução. Muita paz a todos. Queridos irmãos, estamos aqui nos 2 minutos com os operários da paz para fazermos uma breve reflexão sobre o texto de Emmanuel de Fonte Viva, capítulo 6, Aceitação e Corrigenda. Emmanuel, através da mediunidade de Chico Xavier, ele nos explica e esclarece alguns trechos da Bíblia. E o trecho da Bíblia desse capítulo é de Hebreus, capítulo 20, versículo 11. E, na verdade, toda a correção no presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Paulo. Então, Emmanuel ele explica o seguinte, com muita propriedade. A corrigenda é sempre rude, desagradável, amargurosa, mas naqueles que lhe aceitam a luz, resulta sempre em frutos abençoados de experiência, conhecimento, compreensão e justiça. Não percamos, portanto, a preciosa oportunidade de aperfeiçoamento. A dor, o obstáculo, o trabalho e a luta são recursos de sublimação que nos compete aproveitar. Como? Exercitando a paciência, a tolerância, a solidariedade, tendo bom ânimo, boa vontade, sendo positivo, fortalecendo a nossa fé, e tendo sempre como modelo o nosso Mestre, que foi ao Calvário até a cruz, sem reclamar, sereno, e no pior momento ainda perdoou seus algozes. E Jesus Cristo é o nosso modelo e guia. Sigamos Jesus. Vibrações de amor e saúde para todos. Queridos e amados irmãos em Cristo, gostaria de ler para vocês um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 7. Bem-aventurados os pobres de espírito, pois que é deles o reino dos céus. A incredulidade zombou desta máxima. Bem-aventurados os pobres de espírito. Como tem zombado de muitas coisas que não compreendem. Por pobres de espíritos, Jesus não entende os baldos da inteligência, mas os humildes. Tanto que diz ser para estes o reino dos céus, e não para os orgulhosos. Rogamos ao Pai Celestial, Criador do céu e da terra, onipresente e onipotente em nossas vidas, que nos torne brandos e pacíficos e nos retire por completo a vaidade, o egoísmo, o orgulho, que possamos caminhar nos ensinamentos de Jesus, nos fortificando com a leitura do Evangelho, que é a nossa bússola
é nosso alicerce. Que Deus continue nos abençoando, agora e sempre. Graças a Deus. Olá, meus amigos, olá, meus irmãos. João capítulo 18, versículo 33, uma pergunta de Pilatos a Jesus. Tu és o rei dos judeus? E Jesus, na sua serenidade, na sua calma, na sua sabedoria, lhe responde: o meu reino não é deste mundo. Reflitamos. Nós podemos depreender pela resposta de Jesus que a forma de interpretar, de observar, de avaliar muitos acontecimentos na Terra serão diferentes quando vistos por parte de Jesus, por parte dos benfeitores, ou, se o quisermos, os anjos espirituais, diferentes da forma como nós aqui na Terra, encarnados aqui no dia a dia, interpretaremos. É assim que, muitas vezes, uma pessoa que pensa diferente de nós, ela é considerada o nosso inimigo, ou a nossa inimiga, ou os nossos inimigos, e se pudéssemos, eliminaríamos essa pessoa ou a deixaríamos bem longe de nós. Ao passo que na interpretação de Jesus, ele nos convida a amar aqueles que pensam diferente de nós, aqueles que querem muitas vezes o nosso mal. Um outro exemplo, nos dias de hoje, é com relação ao doente, ao sofredor. Muitas vezes é considerado um miserável, uma pessoa necessitada, mas longe de nós. Ao passo que na interpretação do Mestre Jesus, o necessitado é aquele amigo, aquele que precisa do nosso carinho, do nosso amor, da nossa dedicação, e Jesus muitas vezes os considera guerreiros, lutadores, corajosos, porque estão enfrentando as dificuldades que a vida lhes apresenta. É assim que Jesus diz: bem-aventurados aqueles que sofrem. E finalmente, a morte. A morte para nós aqui na sociedade muitas vezes é o fim, é o extermínio, é a perda de tudo, ao passo que da parte de Jesus é o recomeço, é o renascer, é o acordar, o despertar para a eternidade, para o que é realmente verdadeiro. Todos os ensinamentos de Jesus se baseavam na vida futura. Reflitamos nisso. Olá, é com muito carinho que estamos aqui para mais um episódio da série 2 Minutos com os amigos da paz, com os operários da paz, para trazermos uma nova reflexão, mais uma vez sobre um texto de Emmanuel do livro Passos da Vida, com autores diversos, na psicografia de Chico Xavier, e o parágrafo que hoje trouxemos é do texto A Prece do Esforço Próprio. E Emmanuel diz assim: articulemos incessantemente a oração do serviço ao próximo, pela ação constante no auxílio aos outros, e estaremos marchando para a felicidade indestrutível da comunhão com Deus. Emmanuel, o que nós entendemos por essa incessante oração? A prece do esforço próprio, como nos diz Emmanuel, ela se faz diariamente na nossa conduta, na nossa postura, diante ao nosso próximo, diante a Deus. E toda vez que nós estamos trabalhando pelo bem comum, nós estamos realizando uma prece. A nossa postura, a nossa conduta diante da vida, a nossa gratidão pelas nossas tarefas, por aquilo que Deus colocou no nosso caminho, deve ser de bênçãos, de felicidade, porque nós estamos produzindo não apenas para nós, assim como o outro produz em nosso favor, todos juntos, trabalhando pelo bem comum, se transforma numa oração diária e uma gratidão a Deus pela oportunidade de estarmos aqui, aprendendo e evoluindo, e assim estaremos caminhando para uma felicidade que será indestrutível, aquela felicidade real de quem vive com Deus e com Deus para todo sempre. Obrigada por hoje e até uma próxima oportunidade. Olá, queridos irmãos. Vamos dar sequência aos 2 minutos com os operários da paz. Vamos falar sobre a eficácia da prece. Item 5.
do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, que nos diz: o que quer que peçais em prece, se credes que obtereis, então vos será concedido. Marcos, capítulo 15, versículo 24. Sim, há leis naturais e imutáveis que Deus não derroga. Mas nem tudo na vida é fatalidade. O homem tem o livre-arbítrio e Deus deu-lhe inteligência. Deus pode sim atender os nossos pedidos sem derrogar as leis do conjunto, sempre com o seu consentimento. O item 7 conclui essa máxima assim. Vamos lê-lo. Portanto, seria ilógico concluir desta máxima: o que quer que peçais em prece, ser-vos-á concedido. Que basta pedir para obter, e seria injusto acusar a providência se não consentir a todo pedido que lhe é feito, pois ela sabe melhor que nós o que é para o nosso bem. Assim ocorre a um pai sábio que recusa a seu filho as coisas que viriam a prejudicá-lo. O homem, geralmente, não vê senão o presente. Ora, se o sofrimento é útil à sua felicidade futura, Deus irá deixá-lo sofrer, como o cirurgião deixa o doente sofrer uma operação que deve curá-lo. Deus, meus amigos, em seus desígnios supremos, só vê o nosso bem. Ele jamais nos daria qualquer coisa que fosse nos prejudicar. Nós é que não sabemos realmente o que é melhor para nós e achamos que tudo devemos pedir a Deus e sermos atendidos. Mas não é assim. Sabemos que tudo tem a sua hora. E se Deus não concedeu, foi para a nossa felicidade. Que assim seja. Graças a Deus. Olá, meus queridos irmãos, mais uma vez aqui reunidos nos 2 minutos com os operários da paz. Para hoje, nós vamos refletir sobre um parágrafo do livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Denis. E nesse parágrafo ele diz o seguinte, no capítulo intitulado A Vontade: querer é poder. O poder da vontade é ilimitado. O homem, consciente de si mesmo, de seus recursos latentes, sente crescerem suas forças na razão dos esforços. Sabe que tudo o que de bem e bom desejar há de, mais cedo ou mais tarde, realizar-se inevitavelmente, ou na atualidade, ou na série das suas existências, quando seu pensamento se puser de acordo com a lei divina. E é nisso que se verifica a palavra celeste: a fé transporta montanhas. Olha, que coisa maravilhosa! Faremos tudo aquilo que quisermos, desde que lado a lado com a lei divina. Jesus disse: a fé transporta montanhas. Então, com fé e caminhando com a lei de Deus, poderemos conseguir tudo aquilo que desejarmos. Basta que saibamos desejar.
desejar o que é bom, o que é correto, o que é justo, e praticarmos a caridade, o amor, o perdão, as leis divinas, então todos os nossos desejos serão realizados. Muita paz a todos. Queridos irmãos em Cristo, hoje vamos refletir na frase do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7. Bem-aventurados os pobres de espírito. Item 11. O orgulho e a humildade, que nos diz: despertai, meus irmãos, meus amigos, que a voz dos espíritos toque em vossos corações. Sede generosos e caridosos, sem ostentação. Ou seja, fazei o bem com humildade. Irmãos, quando servimos a Jesus e não ao mundo, a humildade é como a luz que ilumina, que brilha, sem ofuscar. E o bem que fazemos não humilha o irmão. Sejamos verdadeiros cristãos, do amor de Deus, servindo e passando. Porque o orgulho e o egoísmo é a queda dos que ainda os alimentam em seus corações. Sejamos paz. Graças a Deus. Queridos e amados irmãos em Cristo, gostaria de ler um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo que fala sobre a fé. Inspiração divina. A fé desperta todos os instintos nobres que encaminham o homem para o bem. É a base da regeneração. Preciso é, pois, que esta base seja forte e durável, porquanto, se a mais ligeira dúvida abalar, que será do edifício que sobre ela construirdes? Tendo a fé inabalável num Deus justo, bom, caridoso, não conhecemos todos os seus desígnios, seus propósitos para com as nossas vidas. Devemos aceitar com resignação todos os percalços, conflitos e perdas, pois sabemos que faz parte morrer para renascer. Graças a Deus, a Jesus, fiquem com Deus. Queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, no final do livro Amanhecer de uma Nova Era, após um lindo trabalho de socorro espiritual na instituição Amor e Caridade, e o santo de Assis tomou corpo, sorriu para a plateia comovida e fez o seu cântico de amor. Divino pastor das almas terrestres, vinde por misericórdia e compaixão ao abismo onde nos encontramos, a fim de retirar-nos das escarpas em que nos seguramos antes da queda total. Transformai a vossa paz, cruz de amor, em ponte que nos alce do tremendal ao planato salvador, facultando-nos a libertação. Estendei a vossa coroa de espinhos transformada em elos fortes da corrente de segurança, para que unam a uma a nossa sublime existência. Alargai vosso olhar sobre a terra em transição dolorosa, de modo a diminuir as dores que se generalizam e a todos alcançam, convidando todos aqueles que choram à reflexão em torno do excelso bem, neles inspirando o anelo pela paz
pela aventura que logo mais tomará conta do nosso planeta. Amparai os convidados de outras dimensões que ora se corporificam para o trabalho de experiência iluminadora do mundo, de modo que consigam esculpir nas paisagens ainda sombrias deste órgão as infindáveis claridades da esperança e fraternidade plena. Santo que sois, conferindo sua bênção de carinho, a fim de que vosso roteiro de urses transforme-se em senda de sublimação. Perdoai-nos a pequenez e a pobreza em que ainda nos encontramos, sem possuirmos nada para oferecer, exceto o próprio ser, a serviço do nome de vosso nome. Despedimos, Senhor, de madrugada da ressurreição, de maneira que vençamos a morte, a dor e o medo de servir-vos para todos sempre. Amados, o limite do amor é o infinito, sendo ele o solucionador de todas as questões afligentes de que temos notícia. Olá, queridos irmãos, estamos aqui na série 2 Minutos com os Operários da Paz e hoje nós vamos falar sobre uma frase muito usada, muito utilizada na Bíblia, em Tiago, capítulo 5, versículo 16, que está também no capítulo 150 do livro Fonte Viva de Emmanuel, Psicografia de Chico Xavier. Então a frase é esta: a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Então, nas palavras de Emmanuel, ele fala o seguinte, que deixar cair gotas de perfume sobre a fronte do teu irmão, o aroma se espalhará na atmosfera. Se você solta uma andorinha, ela buscará as alturas. Minerais, vegetais, animais e almas humanas estão pedindo habitualmente e a providência divina, por meio da natureza, por meio de 1000 formas, estão respondendo. Todas as orações são atendidas e todas as orações têm respostas. Nós temos a certeza disso. Mas, de todas as orações que se elevam para o alto, se destaca a oração do homem justo, revestida de intenso poder. É que a consciência reta, no ajustamento à lei de Deus, já conquistou amizades e intercessões numerosas. Então aprendamos a agir com justiça, bondade, misericórdia, que os nossos rogos, as nossas súplicas subirão sem entraves aos céus, amparados pelos veículos de simpatia, de gratidão, porque o justo, em verdade, onde estiver, é sempre um cooperador de Deus. Imagine um grupo de homens de bem, suplicando a Deus saúde, paz para nós e para a humanidade. Imaginem, acontecem milagres. Vamos nos esforçar para sermos homens de bem, para sermos homens justos e termos as nossas súplicas, as nossas rogativas atendidas. Muita paz, Deus nos abençoe. Olá, é uma alegria estarmos juntos para mais um episódio da série 2 Minutos com os Operários da Paz. Hoje vamos trazer uma reflexão através do livro Através do Tempo, com autores diversos, na psicografia de Chico Xavier, um texto de André Luiz que fala sobre os obreiros da boa vontade. E ele diz assim: o mestre glorifica-se nos cooperadores que não cogitam de prerrogativa e remuneração, que servem onde, como e quando determina a sua vontade sábia e soberana. São os obreiros da boa vontade. Que possamos nós sermos estes trabalhadores de Jesus, os seus obreiros da boa vontade, apenas colocando
como prerrogativa o seu amor, o seu carinho, o seu afeto por nós e pelo nosso próximo. Que saibamos colocar as nossas mãos ao seu serviço, envolvendo, abraçando o nosso irmão de caminhada, reconhecendo em cada um que ali reside, que ali com ele se faz presente o Mestre Jesus. É isso que Deus espera de nós, que possamos nos amar, que possamos confraternizar, sermos fraternos, termos compaixão, termos misericórdia e rogando sempre junto a Ele um Pai soberanamente justo e bom, que envolva todos nós neste grande amor, nesta grande caminhada de luz a caminho da nossa evolução. Que a paz de Jesus esteja sempre conosco. Obrigada por hoje e até a próxima oportunidade. Meus queridos irmãos, no capítulo 5 de Evangelho segundo o Espiritismo, nós aprendemos sobre as causas anteriores das aflições, que seria encarnações anteriores em que cometemos erros, equívocos, e muitas vezes é necessário passar por grandes dores para que esses equívocos sejam definitivamente extirpados do nosso coração, da nossa alma. Então vamos enxergar a dor, a perda de um ente querido, uma enfermidade, uma situação de penúria, uma situação de grande abalo moral. Vamos encarar essas situações não como sofrimento ou castigo divino, mas como oportunidade que Deus nos dá de reparar o nosso erro e de aprendermos para que não voltemos a reincidir nos mesmos erros. Então vamos sempre nos lembrar que a dor, ela é uma grande professora que nos ensina a sermos cada vez melhores, a entendermos as dores alheias e a nos elevarmos, a progredir os nossos espíritos para Deus. Que Jesus abençoe a todos. Paz do Cristo. É com muito carinho que cumprimentamos os amigos e vamos compartilhar com todos um trecho de Emmanuel, uma frase para a nossa reflexão. Reflete nas raízes de amor com que o Todo-Poderoso nos plasmou os alicerces da vida e colabora onde estejas para que o bem erija por sustentáculo de todos. Emmanuel, livro Alma e Coração, capítulo 39, Auxiliarás por amor. É sempre por amor. Como é importante que nós possamos refletir sobre essas palavras de Emmanuel. Jesus, quando esteve conosco, se preocupou sempre em ensinar o amor, com amor e por amor. Muitas vezes, nós fazemos uso da sua palavra, dos seus ensinamentos, mas não refletimos muito na sua prática diária. Nos bastam apenas as suas palavras? Como que nós estamos correspondendo aos seus ensinamentos? Estamos buscando apenas colocá-las em forma daquilo que nos convém ou estamos estendendo-as a todos aqueles que encontramos no caminho por nosso próprio exemplo, edificando no nosso dia a dia as nossas ações em nome do seu amor, tendo o seu amor por sustentáculo na nossa vida, para que aqueles que estão conosco possam confiar, possam buscar sempre em nós o apoio que necessitam, a solidariedade da qual estão sempre necessitados todos nós. E quando este amor de Jesus, ele faz parte da nossa vida diariamente, não há nada que possa derrubar ou fazer desmoronar a nossa fé e confiança na justiça divina. Obrigada por sua carinhosa atenção para o nosso encontro, com alguns minutos com Jesus. Meus queridos irmãos, no capítulo 4 de O Evangelho segundo o Espiritismo, nós aprendemos que a reencarnação
fortalece os laços de família, ao passo que a unicidade da existência os rompe. Se nós tivéssemos só uma vida, não teríamos tempo nem contato suficiente com nossos familiares para estreitar esses laços de afetividade, enquanto que em existências anteriores nós vamos estreitando, vamos apertando cada vez mais esses laços. Por isso, nesta vida, temos não só familiares consanguíneos, mas também os nossos amigos tão queridos, aqueles nossos colegas de trabalho, aquele nosso vizinho, que se prende a nós por grandes laços afetivos inexplicáveis do ponto de vista da unicidade da existência, mas que somente a reencarnação explica tão grande afetividade. Às vezes não se trata de afinidade, porque existem sim os laços de afinidade, mas às vezes a pessoa não tem tanta afinidade, mas existe tanto amor, tanto carinho, e esse amor, esse carinho, essa afetividade tão grande por pessoas que não necessariamente participam do nosso círculo familiar, só é explicado pela reencarnação. Essa máxima, essa doutrina maravilhosa que tantas coisas nos explicam na nossa vida. Que Jesus nos abençoe. Paz do Cristo. Olá, queridos irmãos, estamos aqui nos 2 minutos com os operários da paz e hoje nós vamos fazer uma reflexão sobre uma frase que está lá no livro Fonte Viva de Emmanuel, Psicografia de Chico Xavier. O título é Glorifiquemos, o capítulo 11 do livro Fonte Viva. Ora, o nosso Deus e Pai seja dada glória para todos sempre. Paulo, está lá em Filipenses, capítulo 4, versículo 20. Vamos raciocinar com Emmanuel. Quando a flor se entreabriu, veludosa e sublime, agradeceu apressada, bendita a terra escura que me encheu de perfume. Quando o enfermo recuperou a saúde, gritou feliz, bendita seja a dor que me trouxe a lição do equilíbrio. Tudo é belo, tudo é grande, tudo é santo na casa de Deus. Agradeçamos a tempestade que renova, a luta que aperfeiçoa, o sofrimento que ilumina. A alvorada é maravilhosa, do céu que vem após a noite na terra. Que em todas as nossas dificuldades e sombras seja nosso Pai glorificado para sempre. Queridos irmãos, somos criaturas de Deus fadados à perfeição, cada um no seu tempo, cada um no seu próprio alvorecer. Mas nós temos um modelo, está lá na questão 625 do Livro dos Espíritos. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Jesus. Então, sejamos o reflexo da bondade de Jesus que veio para nos ensinar. Glorificamos a Deus por tudo, porque tudo é para o nosso bem, para a nossa evolução, para o nosso crescimento. Louvado seja o Senhor, bendito Jesus Cristo, que todos tenhamos muita paz. Queridos irmãos em Cristo, hoje faremos um breve comentário sobre um fato narrado no livro Nosso Lar, de André Luiz, psicografado por Chico Xavier. Em uma conversa com a sua mãe, André Luiz narra que ela estava se preparando para reencarnar, para ajudar o seu pai, que se encontrava em regiões de grande sofrimento, porque não havia cumprido seus deveres enquanto encarnado. Ele sofria terrivelmente pela perseguição de mulheres que haviam se envolvido com ele
enquanto estavam encarnados. E num gesto de extrema renúncia, a mãe de André Luiz, por ter tentado tanto ajudá-lo e não ter conseguido, ela se prontifica a reencarnar para estar ao lado daquele que lhe foi infiel e também para receber como filhas aquelas mulheres que haviam se tornado obsessoras de seu marido. Isso é um grande exemplo que nós temos de amor desinteressado, de amor abnegado, aquele amor que não exige reconhecimento, aquele amor que não exige nada em troca. E assim como a mãe de André Luiz, quantos exemplos nós temos de sacrifício, de abnegação por amor. Então, saibamos agradecer pelo amor que recebemos e saibamos amar o nosso semelhante, amar aquele que está ao nosso lado incondicionalmente, para que possamos fazer este mundo um mundo de regeneração, um mundo de amor, um mundo de paz. Que Jesus abençoe a todos. Muita paz. Queridos irmãos, por 2 minutinhos nós vamos falar sobre os nossos compromissos assumidos ao reencarnarmos na espiritualidade. E para isso nós buscamos no livro Caminho Espírita, escrito por Chico Xavier, uma psicografia de Emmanuel que nos lembra o seguinte: que seja qual for as experiências que tenhamos que passar, que tenhamos a certeza que Deus vai estar sempre ao nosso lado. Isso não nos exonera dos nossos compromissos assumidos, que temos que fazer a nossa parte, trabalhar pela nossa evolução e seguir a nossa caminhada sempre com certeza que é um compromisso que temos para nós mesmos. Ele nos fala o seguinte: o peixe mora gratuitamente na água, mas deve nadar por si mesmo. A árvore não paga imposto pelo solo a que se vincula, mas é chamada a produzir conforme a espécie. Então nós também temos que fazer a nossa caminhada ser progressiva, aproveitarmos todos os momentos de aprendizado na vida. Continua o benfeitor nos lembrando: não contratastes engenheiros para a garantia do sol que te sustenta, e nem assalariastes empregados para a escavação de minas de oxigênios na atmosfera, a fim de que renove o ar que respires. Confia, segue, trabalha e constrói para o bem, e guarda a certeza de que para alcançar a felicidade, se fizeres o teu dever, Deus fará o resto. Então, esse é o nosso dever. E assim, a gente agradece mais uma vez e desejamos a todos muita paz, muito amor, muita alegria. Olá, queridos irmãos. Estamos aqui nos 2 minutos com os operários da paz e hoje nós vamos falar um trechinho da uma mensagem de Emmanuel do livro Fonte Viva, o capítulo 169. Busquemos a eternidade. Ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova dia a dia. Paulo, Coríntios, capítulo 4, versículo 16. Emmanuel vai nos explicar dizendo que a nossa passagem aqui na Terra é uma passagem muito breve, muito rápida. Nós temos o dia para chegar e o dia para sair, é como se fosse o passaporte. A gente tem o carimbo para entrar e o carimbo para voltar para casa. Isso já está decidido por Deus, né?
Já sabemos, antes de nascer, o dia que a gente vai retornar. Então a gente tem que valorizar o tempo em que temos aqui na Terra. E ele nos fala o seguinte, que nós precisamos ser receptores do nosso coração de ondas sublimes dos mais nobres ideais, dos mais belos pensamentos, e aprendamos a viver longe do cupim do desânimo. E nosso espírito, ainda mesmo nas mais avançadas provas de enfermidades, nas mais avançadas provas morais, existenciais, sentimentais, a gente tem sempre Jesus no coração. E nós nunca podemos deixar que esse cupim do desânimo nos atormente, porque essa valorização do que é eterno vai nos dar um sol radiante a exteriorizar, como um cântico nas nossas vidas, alegria que expulse do nosso interior as sombras da amargura, da angústia, da tristeza, da depressão, onde estivermos. Então, meus queridos irmãos, vamos fazer com que esses pensamentos positivos, essa confiança em Deus, essa fé, essa confiança na espiritualidade, essa certeza que nós temos de que a gente tem um carimbo para entrar aqui e já está decidido a hora de voltar. Isso é uma decisão de Deus, Ele manda, Ele é quem sabe das nossas vidas. Entreguemos as nossas vidas na mão de Deus, sigamos os passos do nosso modelo e guia Jesus e tenhamos sempre, independente do que estivermos passando, bons pensamentos, bons sentimentos e boas atitudes. Até a próxima, meus queridos irmãos. Olá, irmãos, queridos irmãos. Hoje nós vamos falar, dando sequência aos 2 minutos com os operários da paz, sobre a prece de Santo Agostinho, Ventura da Prece, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, que nos diz: a prece é o orvalho divino que aplaca o calor excessivo das paixões. Filha primogênita da fé, ela nos encaminha para a senda que conduz a Deus. Que profundidade de palavras nessa oração! Que beleza! Que conexão com Deus! Porque nós pensamos que não basta simplesmente orarmos. Necessitamos alcançar essa conexão. Porque Deus vai nos ouvir se sentir a nossa proximidade com Ele. Os nossos ideais que buscamos na vida. Então precisamos nos elevar com a doçura da oração, sentirmos o coração vibrando em sintonia com Deus e nos desligarmos do mundo. Esse mundo que nós vivemos e que às vezes não sentimos que nos afastamos de Deus, dessa conexão. E assim, nós teremos esse encontro celestial com um alimento vivo e puro da oração. Que o Senhor nos dê sempre essa vontade imensa de nos conectarmos com o sagrado.
assim seja. Olá, queridos irmãos. Estamos aqui nos 2 minutos com os Operários da Paz e hoje nós faremos uma pequena reflexão sobre o capítulo 158 do livro Vinha de Luz de Emmanuel, Transformação. Paulo nos fala: na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Está lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 51. Então, o que Paulo nos quis dizer é que nem todos estão no mesmo nível espiritual. Muitos chegam aqui na Terra de uma forma e outros partem de outra forma. Nem todos chegam da mesma forma, né? A entrada e a saída são peculiares a cada um dependendo das suas conquistas próprias, né? Também, quando nós saímos no desencarne, a morte é um crescimento espiritual e a tumba é um berço na verdadeira vida. Então a gente volta para casa e nasce novamente na verdadeira vida, né? Então o objetivo da gente nessa vida é chegar de uma forma e partir muito melhor de quando a gente chegou. Então uns se adiantam, né? Seguindo os exemplos de Jesus, aproveitando as oportunidades de caridade, de se melhorar, de se transformar, e outros não. Então, aqueles que dão a passos largos na sua evolução espiritual vão sair de uma forma diferente do que aqueles que ficam mais estacionados. E ao chegar na verdadeira vida, nem todos vão ficar dormindo, nem todos vão para zonas purgatoriais, umbralinas. Não, muitos, dependendo da sua situação espiritual, das suas conquistas próprias, vão para lugares muito agradáveis, né? Mesmo aqueles que não vão para lugares agradáveis, que ficam nas zonas mais pesadas, nas zonas umbralinas, todos também têm amparo espiritual. Mas é preciso que a gente desperte para essa situação. Nós temos irmãos que estão muito à frente da gente, que nos dão a mão para ajudar a gente a seguir. E nós também damos a mão aos retardatários. Então, cada um está no nível espiritual. Se nós queremos chegar bem, transformados na verdadeira vida, temos que despertar hoje, agora, para a nossa transformação. Seguir as orientações do nosso modelo e guia, Jesus Cristo. Aí nós teremos realmente uma situação mais confortável na nossa porta de saída do planeta Terra. Obrigado, queridos irmãos. Pensemos nisso. Olá, meus amigos, olá, meus irmãos. Uma perguntinha para você. Para o cristão, em termos morais, como linha de reflexão e de conduta, qual deve ser, nos dias atuais, nesses momentos de transição, qual deve ser o nosso foco? Essa é a pergunta. A resposta está na introdução do livro Fonte Viva, pelo próprio Emmanuel, né? Uma obra de Emmanuel. E o título da introdução é a nossa resposta. O nosso foco deve ser com Jesus e por Jesus. Porque Jesus veio nos ensinar o caminho do verdadeiro bem através da prática do amor a Deus e do amor ao próximo, ou através da prática da caridade, que, segundo aprendemos, pode ser traduzida no nosso esforço de sermos bons, benevolência para com todos, de perdoar-nos, perdão das ofensas, e de sermos indulgentes com as faltas alheias. E nós gostaríamos de acrescentar aqui a importância do desejo positivo, né, do desejo no bem, porque a nossa mente é uma força geradora, motriz, que pode modificar, alterar o curso das coisas. Então devemos desejar o bem. Ao pensarmos em Jesus, devemos desejar o bem sempre, e junto com o desejo no bem,
pensamento positivo, visto que o pensamento positivo, conforme diz uma canção, é um grande lenitivo para qualquer mal. E na continuidade, Emmanuel esclarece que a discussão filosófica nada tem a ver com a caridade e a justiça. Com todo respeito, Emmanuel diz, com todo respeito à filosofia que indaga e à ciência que esclarece, ele nos diz que o cristão deve ter como foco principal o Evangelho de Jesus, atuante, redivivo, a fim de que a força cósmica do Mestre amado Jesus seja finalmente instalada na Terra. Então, nosso foco é o Evangelho redivivo de Jesus. Emmanuel completa, então, nos alertando para que evitemos tribunas discutidoras, que muitas vezes podem nos levar a torneios literários de cavacos de gabinetes e anedotas que não têm consideração com o caminho espiritual que nós todos estamos palmilhando. Assim, meus irmãos, com Jesus e por Jesus, sigamos refletindo e praticando o bem a cada dia. Muita paz para todos e até a próxima oportunidade. Queridos e amados irmãos em Cristo, irei ler um trecho do livro Veleiro de Luz, de Dr. Bezerra de Menezes. Semear sempre. Olha o mundo vasto, imenso campo para a semeadura do Cristo. Olha, contempla, medita. Em toda parte há o apelo do serviço redentor, com vocação para o trabalho superior. Se não podemos beneficiar o mundo, senão através de nossas orações simples e humildes, se não podemos ajudar as criaturas de um modo geral, senão por conselhos, páginas educativas, livros doados, se não podemos voar ao encontro de todos os necessitados do caminho, lembremos das palavras de Jesus. Sereis reconhecidos por meus discípulos, por muito vos amardes. E ainda, quem é o vosso próximo? Semear para colher, semear sempre, eis o dever do discípulo que deseja servir ao Mestre Jesus. Se amas Jesus, não te canses, não te lamentes, semeie sempre. Jesus nos convocou para o serviço de amor e abnegação para a árdua tarefa da semeadura na sua seara do Cristo. Por que postergamos? Por que adiamos? Por que não aproveitamos a divina oportunidade de bênção que nos é dada? Nossa colheita será farta. Avancemos para a semeadura de Jesus, pois Ele nos confiou ao trabalho incessante para a paz na terra. Graças a Deus. Queridos irmãos em Cristo, é com muita alegria que estamos aqui para mais um episódio da série 2 Minutos com os Operários da Paz. Para hoje selecionamos um trechinho do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. E no item 3, o homem de bem, ele diz o seguinte: o verdadeiro homem de bem deposita fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Sabe que sem a sua permissão nada acontece e se lhe submete à vontade em todas as coisas.
tem fé no futuro, razão porque coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e as aceita sem murmurar. Olha que coisa mais consoladora. O verdadeiro homem de bem sabe, ele não acha, ele sabe, ele tem certeza de que Deus nos ampara, de que Deus não nos abandona, de que a bondade, a justiça, a sabedoria de Deus cuida de nós. Então, mesmo que estejamos em situação de enfermidade, mesmo que estejamos em situação de desemprego, mesmo que nossos entes queridos estejam em situação de enfermidade, desencarnando, mesmo que haja, seja lá o que for à nossa volta, Deus está cuidando e tenhamos fé na justiça de Deus. Tudo isso, como disse esse trechinho que a gente está refletindo, tudo isso, dores, decepções, são provas ou expiações. Vamos aceitar sem murmurar, vamos aceitar sem reclamar, sem medo, sem ansiedade, porque Deus nos ama e cuida de nós. Então, que possamos sempre ter isso em mente. Vamos aceitar sem reclamar tudo que nos acontece, orar e acreditar que Deus está cuidando e que tudo isso tem um propósito. E o propósito é a nossa felicidade, o nosso futuro, o nosso progresso espiritual. Que Jesus ampare a todos. Muita paz. Para mais um episódio da série 2 Minutos com os Operários da Paz. E trazemos desta vez uma frase do texto Nos Tempos Novos de Batuíra, na psicografia de Chico Xavier, do livro Mais Luz. E ele diz assim: trabalhar pelo mundo melhor é nosso dever de todos os instantes, não só edificando para os olhos, e sim também construindo igualmente santuários de amor e paz, invisíveis à humana percepção, mas palpáveis no reino da alma, para que a terra encontre a finalidade dos seus próprios destinos. Batuíra. Então, neste sentido, o que nos solicita? Qual é o convite que nos é feito? Que nos voltemos para o amor do Cristo. Que possamos, sim, valorizar o nosso progresso material, mas que não coloquemos nisso a nossa felicidade maior. Se faz necessário e com urgência a construção deste santuário de amor e paz, para que possamos perceber o quanto é importante vivermos em harmonia, em respeito, em solidariedade, em fraternidade para com o nosso próximo. Assim estaremos elevando a nossa condição moral, elevando a nossa condição de espíritos em evolução. Este é o propósito para o qual Deus nos criou, para evoluirmos, e só o conseguiremos através do amor. Aceitemos o convite e voltemos-nos para o Cristo. Que a paz de Jesus nos envolva a todos. Obrigado por hoje e até uma próxima oportunidade. Meus irmãos, estamos aqui novamente. Eu vou fazer um bate-papo com vocês. Eu vou falar sobre um versículo que eu gosto muito, que está em Mateus. Mateus capítulo 11, versículo 28, que Jesus disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descansos para vossas almas, pois meu jugo é suave e meu fardo é leve. Vinde a mim. Nós estamos indo de encontro ao Mestre Jesus, que veio trazer toda a sabedoria, a verdade que liberta. Só que nós, por causa das mazelas que criamos em todas essas nossas encarnações, criamos muitos vícios. Então, muitas vezes, nós caminhamos pela ignorância
ignorância é sinônimo de sofrimento. E o Mestre está lá à nossa disposição. Vinde a mim. Então vamos pedir auxílio para o Mestre, que Ele possa tocar o nosso coração, que nós possamos amar assim como Ele nos amou. Amou demais, e Ele disse que os seus discípulos seriam reconhecidos por muitos se amarem, não por muitos se odiarem. Então nós precisamos, através dessa porta estreita, vencê-la, segui-la com perseverança e ir em auxílio a todos aqueles que estão em necessidades, em penúrias, carregando muitas trevas interiores. Então que a luz do Cristo possa entrar, penetrar em todas essas trevas e libertar esses nossos irmãos que por ignorância, por falta de visão, ainda não compreenderam o chamamento do Mestre, do vinde a mim. É fácil ir até o Cristo? Precisamos fazer a nossa parte. Quando Ele nos disse, quando pedirem para caminhar 1000 passos, caminhe 2000. Quando lhe pedir a túnica, dê também a capa. Que nós possamos fazer a nossa parte de perseverança, de amor, e essa sintonia virá vibrar dentro de nós, em nossos corações, e nós vamos poder ajudar, minimamente que for, a fazer alguém mais feliz. Paz do Cristo, que Deus seja louvado sempre. Graças a Deus. Queridos irmãos, abrimos o Evangelho segundo o Espiritismo para, nesses 2 minutinhos, refletirmos sobre as lições evangélicas de Jesus. E no capítulo 15, Fora da Caridade não há salvação, nós fomos até o item 4, o maior mandamento. E no item 5, encontramos a seguinte lição: a caridade e a humildade, tal é, pois, o único caminho da salvação. E no item 7, nós fomos encontrar o seguinte: São Paulo de tal forma compreendeu esta verdade que disse: ainda quando eu tivesse a linguagem dos anjos, quando eu tivesse o dom da profecia e penetrasse todos os mistérios, quando eu tivesse toda a fé possível e até transportar as montanhas, se eu não tiver caridade, eu nada seria. Entre essas 3 virtudes, a fé, a esperança e a caridade, a mais excelente é a caridade. Então precisamos praticar essa lei de caridade. Fazer aos outros o que gostaríamos que os outros nos fizessem. A caridade material é muito importante. Nós precisamos praticar essa caridade porque todos nós viemos com dificuldades e precisamos de auxílio. E a maneira de praticarmos essa caridade material é auxiliando ao próximo, auxiliando aqueles que necessitam mais do que nós, porque nós também vamos necessitar em algum momento de alguém. Mas a caridade moral, ela é magnífica, porque a caridade moral é aquela que doa do coração, é aquela caridade que espalha amor, espalha paz, alegria. Nós precisamos, nós somos carentes de alegria, nós somos carentes de Deus, nós somos carentes de amor. Então pratiquemos a lei da caridade moral, que é a caridade de levar alegria, felicidade, tranquilidade e harmonia a todos que nós pudermos, que estão próximos, que não estão. De qualquer forma, sejamos sempre caridosos. Muito obrigada e muita paz a todos vocês. Olá, é com muita alegria que estamos juntos para mais um exemplar de 2 minutos com os Operários da Paz. E vamos hoje refletir sobre o livro Réstia de Luz, uma mensagem do irmão Joaquim, na psicografia de Geraldo Lemos Neto, que nos fala sobre o espírito de disputa. Uma mensagem de reflexão sobre o capítulo 12, no item 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre o duelo. O irmão Joaquim vai nos dizer assim,
que o espírito de disputa, toda vez que nos surpreendemos dando vazão ao espírito de disputa, encontramos tão somente o desgaste e a tristeza, a doença e a morte, desnudando perante o mundo o nosso atraso moral. É bem assim que nós fazemos, né? Nós muitas vezes no nosso dia a dia encontramos razões para essa disputa. Vamos acrescentando, somando a nossa ira a todos os momentos da nossa vida, muitas vezes por uma simples questão de diferença de opiniões. Nós sabemos respeitar a opinião do outro e vamos mostrando ao mundo a nossa falta de evolução moral. Nós vamos nos perdendo nessa condição de disputa e vamos deixando de lado, deixando de cumprir o maior ensinamento de Jesus, de amarmos uns aos outros como Ele nos amou, de termos respeito uns pelos outros, de sermos fraternos, como diz o próprio irmão Joaquim ao finalizar a sua mensagem. Basta de disputas, porque a senda do progresso moral que Jesus personificou nos aguarda a todos para a grande obra da fraternidade no coração dos povos. Que este sentimento de fraternidade possa fazer parte diariamente da nossa vida. Obrigada por hoje e até a próxima oportunidade. Queridos irmãos, os nossos 2 minutinhos de hoje vão ser sobre o Evangelho. E no livro O Evangelho no Lar, à luz do Espiritismo, de Maria Antoinette Compre, Emmanuel nos ensina que o trânsito para Deus é obra individual, depende de cada um de nós. É a nossa transformação moral. É essa reforma íntima, né, que é um processo da nossa individualidade espiritual. Somos nós que temos que lutar, que trabalhar e que buscar despertar dentro de nós essa luz, né, do Evangelho através das lições de nosso Senhor Jesus Cristo. A terra é a nossa escola e Jesus é o nosso mestre. E Batuíra, nesta mesma obra, nos lembra que o culto evangélico no lar, pelo menos uma vez por semana, é uma fonte de alegrias e bênçãos. A família reunida, ao fazer a oração e a ligação com Jesus, estará batendo a porta. E como disse Jesus, batei e abrir-se-vos-á, buscai e achareis, pede e se vos dará. Então, o culto do Evangelho no lar, uma vez por semana, é uma maneira de batermos a porta de Jesus, do coração de Jesus, né? E dos mensageiros celestes enviados por Ele ao nosso lar, nosso cadinho, nosso cantinho, onde junto aos nossos familiares estaremos blindando o nosso lar com as luzes trazidas dos céus, iluminando o nosso espírito e despertando em nós esta maravilha que é o Evangelho, os ensinamentos evangélicos de Jesus de Nazaré. Que tenhamos esse hábito, meus irmãos, uma vez por semana, de fazermos o Evangelho no lar. Muita paz, muita luz e muitas bênçãos com Jesus a todos nós. Olá, queridos irmãos. Estamos aqui em mais 2 minutos com os operários da paz e hoje nós vamos fazer uma reflexão sobre o capítulo 43 do livro Fonte Viva, onde a palavra de Paulo de Tarso nos diz assim: linguagem sã e irrepreensível para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Emmanuel, então, nos explica que pela linguagem o homem ajuda-se ou desajuda. Ainda que tenhamos no íntimo muitos problemas, não é aconselhável que a nossa palavra se faça desequilibrada para os outros.
cada qual tem a sua necessidade e a sua lágrima secreta, a sua dor íntima, e não é justo aumentar as aflições do vizinho com a carga das nossas inquietações, das nossas queixas e azedumes, que desencoraja e confunde o outro. Hoje nós não precisamos de palavras que insistem em exteriorizações que desesperam, desencorajam e deprimem. Existem os que já fazem isso. Por que vamos piorar a energia que por ela só já se destrói? Segundo Emmanuel, na explicação da frase de Paulo, ele ainda nos esclarece o seguinte: linguagem, a nosso entender, se constitui de 3 elementos essenciais: expressão, maneira e voz. Se não aclararmos a frase, se não apurarmos o modo e se não educarmos a voz, de acordo com as situações, somos suscetíveis de perder as nossas melhores oportunidades de crescimento e evolução espiritual. Paulo de Tarso nos oferece a receita certa e mais adequada aos aprendizes do Evangelho. Nem linguagem doce demais, nem amarga em excesso, nem branda em demasia, que afugenta a confiança, nem áspera ou contundente, quebrando a simpatia. Mas sim, linguagem sã e irrepreensível para que o adversário se envergonhe, que não tendo nenhum mal que dizer de nós. Cada pessoa é um terreno diferente e os efeitos em cada um também será diferente. Então, a forma com que eu falo, às vezes cai numa pessoa, num terreno, de uma forma que ela encara bem, transmuta aquilo para a luz. Mas há pessoas que se desesperam realmente e fazem até muitas besteiras. E nós somos responsáveis por aquilo que estamos emitindo. Reflitamos nisso. Olá, queridos irmãos. Estamos aqui para os 2 minutos com os operários da paz, para mais uma reflexão. E hoje trouxemos do livro Vinha de Luz, de Emmanuel, capítulo 75, intitulado A Esperança. A esperança é a luz do cristão. Nem todos conseguem, por enquanto, o voo sublime da fé, mas a força da esperança é tesouro comum. Nem todos podem oferecer, quando querem, o pão do corpo e a lição espiritual, mas ninguém na terra está impedido de espalhar os benefícios da esperança. E no Evangelho, capítulo 19, Instruções dos Espíritos, o irmão José nos diz que a esperança e a caridade são consequências da fé. Essas 3 virtudes são uma trindade inseparável. A esperança, ela é muito importante em nossa vida, porque quando chegam as tristezas, as aflições, a dor se agiganta, o medo encontra abrigo no coração, que fica doente, sombrio. Mas a esperança surge e não permite que as dores permaneçam. A esperança é o renascer de uma vida nova, onde um Deus misericordioso descortina um futuro para a felicidade. Ele conhece os nossos erros, as nossas fragilidades, que são próprios da nossa evolução.
mas a esperança nos levará ao seu evangelho de amor e de luz. Maria Dolores, no poema Nota de Fé, diz: se hoje sofres, não te esqueças que amanhã, no espaço infinito, o dia virá mais lindo, brilhando no amor de Deus. Graças a Deus. Olá! Nós estamos aqui em mais um 2 minutos com os Operários da Paz e hoje nós vamos fazer uma pequena reflexão na frase da Bíblia citada por Paulo na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 16. Regozijai-vos sempre. Então, no livro Fonte Viva, no capítulo 102 de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, Emmanuel nos dá uma explicação muito oportuna e muito coerente. Né? O texto ele nos explica que nós não devemos regozijar-nos sempre somente nos dias de alegria e felicidade. A gente também, em dias difíceis, em dias de dificuldades, encontrar motivos para o trabalho edificante, para a sementeira oportuna, né? Alegria e satisfação. No momento que nós estamos passando, por exemplo, nós podemos dar uma palavra de consolo, né? Uma frase de bom ânimo. Nós podemos acalentar o coração de alguém que teve uma perda. Isso tudo são motivos de alegria e satisfação que nós podemos fazer em dias difíceis, né? E agradecer sempre a Deus pela oportunidade, porque a ausência continuada de esperança e de alegria na alma, isso significa uma evolução deficitária, segundo Emmanuel. Então vamos refletir nisso, né? Vamos refletir para que nós transformemos a nossa evolução satisfatória e não deficitária, né? Regozijando-nos sempre em todas as situações, agradecendo a Deus pela misericórdia, pela bondade divina, nas oportunidades que Ele nos dá de trabalhar em prol do nosso próximo. Até mais, Deus nos abençoe. Então, esse poema chama Atração, do Espírito Jair Presente, a mensagem do livro Loja de Alegria, de Francisco Cândido Xavier. Então, esse poema, ele diz o seguinte: você deseja o sentido daquela lição segura? Cada pessoa na vida acha aquilo que procura. O ensino vem do Evangelho, com tamanha singeleza, que para ser explicado, basta ver a natureza. No belo mundo das aves, a andorinha persevera, buscando incessantemente o lugar da primavera. A mosca se movimenta, com diligência incontida, tentando refugiar-se nessa ou naquela ferida. A abelha deixa a colmeia, e sempre ativa e fiel, acha a flor que lhe garante as substâncias do mel. O abutre, sisudo e firme, voa alto, mas no fundo quase sempre só se farta nos excrementos do mundo. Assim somos nós também, segundo a questão exposta. Somente achamos nos outros aquilo que a gente gosta. Jair Presente. Então, meus irmãos, esse poema, né, Atração, ele nos fala a quem nós nos ligamos, tanto no mundo dos encarnados como no mundo dos desencarnados. Então, de acordo com as nossas ações, as nossas atitudes, os nossos pensamentos,
nós se ligamos a determinados grupos de espíritos que nos acompanham. Assim também aqui na Terra, né? Eles não falam, fala com quem andas, eu te direi quem és, ou diga quem és, eu direi com quem andas. Então tudo é afinidade, tudo é sintonia, não existe acaso, existe ações. Então acontecem determinadas coisas pelas nossas atitudes que tomamos na vida. Qual a nossa postura que estamos colocando perante a vida? Qual é a nossa postura? Que nós, sabendo disso, possamos fazer sempre o nosso melhor, através da sintonia, nos ligando sempre a Jesus e procurando sempre o caminho reto que nos conduz a ações boas, firmes. Que Jesus nos ampare agora e sempre, e que nós possamos ser uma antena onde os espíritos de luz possam passar alguma coisa proveitosa para que nós possamos ajudar alguém. Que o amor seja sempre o nosso lema. Que assim seja, graças a Deus. Um abraço a todos. Olá, queridos irmãos, estamos aqui na série 2 Minutos com os Operários da Paz e hoje nós vamos fazer uma pequena reflexão sobre o texto Modo de Sentir de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, que está no livro Fonte Viva, no capítulo 67. Então nós vamos aqui analisar a frase de Paulo dos Efésios, onde ele diz: renovai-vos pelo Espírito o vosso modo de sentir. Palavras de Paulo na primeira carta aos Efésios, no capítulo 4, versículo 23. É um convite à nossa modificação interior, um mergulho a darmos nas nossas profundezas, encontrarmos lá as coisas que nós temos para resolver, extirpar dos nossos corações o nosso egoísmo, a nossa vaidade, fazer uma análise interna do nosso modo de sentir para que sejamos cada vez mais solidários, compassivos, para que perdoemos mais, para que entremos no modo de sentir de Jesus Cristo. É um convite que Paulo nos faz à nossa renovação. E para isso nós temos a dica de Santo Agostinho, que ele nos diz assim, que todas as vezes que ele vai dormir, ele fazia uma avaliação do seu dia, ele fazia a prece e fazia as perguntas, né? Será que eu cumpri com os meus deveres? Será que eu ofendi alguém nesse dia? Será que alguém tem alguma queixa contra mim? Então, nessas reflexões, foi que Santo Agostinho se redescobriu, se renovou, e aí está o exemplo de irmão, né, Santo Agostinho, com tantas orientações e tantas coisas boas. E nesta pandemia, vamos fazer a seguinte reflexão: como é o nosso modo de sentir? Nós estamos reclamando, somos ansiosos, negativos, falando quanto Deus é injusto, criticando tudo e a todos? Ou nós elevamos os nossos pensamentos em preces, confiantes em Deus, na sua justiça, na sua misericórdia e sabedoria? Vamos fazer as reflexões e as nossas meditações. Vamos transformar o nosso modo de sentir no padrão do Evangelho. Como Emmanuel nos ensina, né? Quem duvida de si próprio perturba o auxílio divino em si mesmo. Ninguém pode ajudar aquele que se desajuda. Então vamos mudar o nosso modo de sentir, vamos ser positivos, vamos ter fé, confiar nos desígnios do Pai, confiar no nosso modelo e guia, Jesus Cristo, e mudar nosso modo de sentir, para que sejamos, cada dia que passe, melhores. Muito obrigado, queridos irmãos, que Deus nos abençoe. Olá, meus amigos, olá, meus irmãos. Nós estamos aqui hoje para refletir sobre o tesouro da oração. Reclama-se que nem sempre a oração resolve a problemática que estamos vivenciando. Na realidade, a finalidade,
real da oração não é resolver a problemática, mas inspirar-nos na equação dessa problemática, dar-nos a sabedoria e a lucidez para superarmos as circunstâncias que estão envolvendo a nossa vida naquele momento, a fim de que, com mais lucidez, com mais sabedoria e com uma claridade na equação do problema, nós aprenderemos como superar aquela situação. Dentro dessa circunstância, nós gostaríamos de lembrar de Francisco Ozuna, filósofo, melhor dizendo, sacerdote místico espanhol do século XVI, do século XV. Em sua obra Abecedário Terceiro, ele nos fala de 3 formas de orar. A primeira forma, ele diz orar com fé. E orar com fé, segundo Francisco Ozuna, é como se escrevêssemos uma carta a um amigo. A segunda forma de orar é orar com esperança. Orar com esperança é como se escrevêssemos uma carta a um amigo, sabendo que esse amigo iria nos retornar e nos dar uma resposta. A segunda forma de oração. E a terceira forma de oração é orar com amor. E orar com amor, segundo Francisco Ozuna, é como se fôssemos visitar esse amigo. Esse amigo é Deus. E a forma de orar com fé, escrevendo, com esperança, escrevendo e esperando a resposta, ou com amor, visitando, trata-se da confiança restrita ou irrestrita que temos com Deus, da nossa relação com Deus. A forma como fazemos as nossas rogativas, as nossas súplicas, a nossa gratidão, o nosso louvor e o nosso conhecimento. Então, a forma como oramos vai dizer como está essa nossa relação com Deus, nosso Pai. Então, para irmos concluindo, vamos repetir dizendo que a finalidade real da oração não é a solução da problemática ou das problemáticas que estamos vivendo, mas nos inspirar na equação dessas problemáticas, dando-nos lucidez e sabedoria para superarmos as circunstâncias. E fechamos assim com uma frase de Joana de Ângeles que nos diz: orar é buscar a paz de Deus para a caminhada iluminativa. Muita paz a todos e até a próxima oportunidade. Meu irmão, tuas preces mais singelas são ouvidas no espaço ilimitado, mas sei que às vezes choras consternado ao silêncio da força que interpela. Volve teu tempo interno e abandonado, a mais alta de todas as capelas, e as respostas mais lucidas e belas hão de trazer-te alegre e deslumbrado. Varão, ouve o teu coração em cada prece. Varão, Deus responde em ti mesmo e te esclarece com a força eterna da consolação. Compreenderás a dor que te domina sob a linguagem pura e peregrina da voz
a mais alta de todas as capelas, e as respostas mais lucidas e belas hão de trazer-te alegre e deslumbrado. Ouve o teu coração em cada prece. Deus responde em ti mesmo e te esclarece com a força eterna da consolação. Compreenderás a dor que te domina sob a linguagem pura e peregrina da voz de Deus em luz de redenção, da voz de Deus de redenção.